Opa, gente, eu estou aqui no nosso Leitura de Arquiteto para fazer mais uma indicação de livro, né? E um livro de um autor que eu gosto e admiro já faz já tem uns 10 anos, né? Ano passado fez 10 anos que conheci o arquiteto, historiador e filósofo da arquitetura, Juhani Pallasmaa, né? A partir desse livro dele aqui, Os Olhos da Pele. Ele tem mais outros livros. Aqui na minha biblioteca eu tenho as Mãos Inteligentes. É um livro que eu usei bastante quando eu dava aula, nas minhas aulas de plástica, por sinal, né, trabalhando essa questão da experiência da arquitetura enquanto relação de sentidos, enquanto criatividade, enquanto memória. Também dois livrinhos, esses dois livros, né, os dois primeiros livros que eu apresentei, eles são publicados pela Bookman, né, esse bem é pela Bookman, a editora Bookman, e os outros dois livros que eu tenho aqui já são publicados pela GG, pela Gustavo Guille, que é Essências, é um livro que fala sobre questões essenciais da arquitetura, e também o Habitar, né, que é um livro que é sobre a questão do habitar na arquitetura. Basicamente, esses três livros conversam entre si. São temas que às vezes se costuram, se misturam, né, se completam em alguns momentos, se repetem em alguns momentos, né, porque não tem como separá-los, né. Ele trabalha, o foco dele, a orientação dele, ou a visão dele da arquitetura, é uma visão fenomenológica, né, é uma visão que trabalha com a essência do ser, principalmente a relação do ser com o espaço construído, com a arquitetura. Como que ambos influenciam o outro, né? Como o espaço pode influenciar a arquitetura e como a arquitetura pode influenciar o ser humano, né? E como os sentidos, né, humanos mediam ou fazem essa mediação, né, dessa relação entre o corpo, né, e o objeto arquitetônico, né? O ser humano com o objeto, que é aqui no caso a arquitetura, né? E o livro que eu vou falar aqui hoje é exatamente o que eu vou indicar, né, e vou falar um pouco sobre ele, é Os Olhos da Pele. O primeiro livro que eu li do Juhani, lá em 2011, que foi quando eu conheci ele, né? Quando eu comecei a conhecer esse autor finlandês, né? Que tem um nome até que é meio que Juhani Pallasmaa, meio que não trava-língua quase, tá? Bom, o livro se divide em duas partes, né? A parte 1 e a parte 2. O livro é dividido em duas partes, mas logo na introdução tem uma parte aqui, um trecho do livro que eu acho fundamental dar uma lida aqui para a gente conversar um pouco. Ele fala assim: é evidente que uma arquitetura que intensifique a vida deva provocar todos os sentidos simultaneamente e infundir nossa imagem de indivíduos com nossa experiência do mundo. A tarefa mental essencial da arquitetura é acomodar e integrar. A arquitetura articula a experiência de se fazer parte do mundo e reforça nossa sensação de realidade e identidade pessoal. Ela não nos faz habitar mundos de mera artificialidade e fantasia. Pelo contrário, né? A arquitetura é algo objetivo, está ali construído, ela nos leva literalmente ao real, né? A sensação de identidade pessoal, reforçada pela arte, pela arquitetura, permite que nos envolvamos totalmente nas dimensões mentais de sonhos, imaginações e desejos. Edificações e cidades fornecem um horizonte para o entendimento e o confronto da condição existencial humana. Em vez de criar meros objetos de sedução visual, a arquitetura relaciona, media e projeta significados. Aqui ele já começa uma crítica a essa arquitetura visual, uma arquitetura que se preocupa só em atrair a visão e deixar relegada a segundo plano os outros sentidos, né? Ele sempre vai falar nesse livro aqui da importância da interação da arquitetura com todos os sentidos do corpo humano e literalmente com o corpo humano, né? Essa interação entre o ser humano e o objeto arquitetura, ou o espaço arquitetônico, ou o espaço urbano, através do corpo e seus sentidos. Todos. Não só a visão. Tá? O significado final de qualquer edificação ultrapassa a arquitetura. Isso é interessante. Ele redireciona nossa consciência para o mundo e nossa própria sensação de termos uma identidade e estarmos vivos.
Ou seja, a arquitetura, quando quer, ela cria essa relação de identidade com as pessoas. Ela atrai as pessoas, ou ela se relaciona com as pessoas, criando esse vínculo identitário. A arquitetura significativa, aí ele já dá um salto qualitativo para a arquitetura. A arquitetura enquanto elemento que tem significado, ou que transmite um significado. Faz com que nos sintamos como seres corpóreos e espiritualizados. Ali você ao mesmo tempo tem a questão física e a questão espiritual. Uma relação que escapa do corpo físico. Na verdade, essa é a grande missão de qualquer arte significativa. Ao experimentar a arte, ocorre um intercâmbio peculiar. Eu empresto minhas emoções e associações ao espaço, e o espaço me empresta sua áurea, ou sua aura, a qual incita e emancipa minhas percepções e pensamentos. Uma obra de arquitetura não é experimentada como uma série de imagens isoladas na retina, e sim em sua essência material, corpórea e espiritual totalmente integrada. Então eu tenho ali uma relação entre o espírito, o corpo e o significado dessa relação com o espaço urbano, ou espaço arquitetônico. Ela oferece formas e superfícies agradáveis e configuradas para o toque dos olhos. Ele dá aí ao sentido da visão também um sentido de tato, você tocar as coisas com o olhar. Não é simplesmente você ver, é você perceber. Aqui ele passa, ele tira a visão, da visão, um significado simplista. Ele dá à visão um significado muito mais complexo e muito mais necessário para ela. Que ela faz parte do complexo de percepção. Um complexo onde os sentidos trabalham a percepção do objeto que está sendo visto, ou apreciado, ou, melhor, percebido. Ela oferece formas e superfícies agradáveis, mas também incorpora e integra as estruturas físicas e mentais, dando maior coerência e significado à nossa experiência existencial. Ou seja, ele parte do pressuposto que a própria existência da arquitetura é parte da experiência existencial da vida humana. E é. A arquitetura só existe, pelo menos como princípio, para abrigar o corpo humano, para abrigar o corpo e todos os seus significados a partir dessa relação. Não é simplesmente, aqui como ele fala, uma questão de visão. Uma das críticas que ele começa a fazer no livro, a partir da parte 1, é a questão da importância de uma arquitetura que se preocupa também com a visão periférica, e não uma visão focada, uma visão objetiva, literalmente perspectivada, mas uma visão, uma arquitetura que possa atrair o seu olhar de forma periférica também, criando assim uma outra relação, ou ampliando a relação daquele espaço arquitetônico com o corpo humano. Aí ele faz uma crítica, lógica, de cara, à perspectiva, a questão da construção arquitetônica a partir das arquiteturas perspectivadas, onde o que mais importa é a visão, o que eu estou vendo. E ele, ao mesmo tempo, ele fala que essa questão da limitação da arquitetura ao sentido do olhar, da visão, ela ao mesmo tempo isola as pessoas, e também ela aliena, porque ela não deixa com que os outros sentidos sejam usados para literalmente sentir a arquitetura, sentir aquele espaço arquitetônico, aquele espaço urbano, aquele espaço da cidade. Na hora que eu utilizo os outros sentidos, eu estou transformando a arquitetura em uma arte muito parecida com a música, por exemplo. Que ao mesmo tempo que quando estou ouvindo uma música num concerto, eu tenho tanto um sentimento ali pessoal, individual, como coletivo. Há uma interação coletiva. Então a arquitetura tem esse poder também, de ter ali a presença do seu corpo dentro do espaço arquitetônico, de forma individual, e ao mesmo tempo você compartilhar aquele espaço com outras pessoas.
Na medida que ele usa a crítica, a questão da visão, né, dessa limitação da arquitetura enquanto elemento visual, ele deixa muito claro que ela, ao mesmo tempo que ela transforma a arquitetura em algo imponente, visualmente falando, ela isola ou desconecta a arquitetura das pessoas, porque é um elemento que está ali distante. Como ele vai falar lá na frente, né, a visão é um dos sentidos que nos conecta com a distância, com as distâncias que estamos olhando, absorvendo ou olhando ou percebendo, né? A visão é exatamente para isso, para calcular a distância. Então ele nos afasta ou nos aproxima se ele tiver uma conexão. E no caso de uma arquitetura muito ligada somente à visão, e imponente, feita para ser imponente, para ter escala monumental, ou uma escala de uma perspectiva quase que infinita, você perde essa conexão. Você não se conecta com ela. Você não está ali. Você está longe. Você nunca vai alcançá-la. Às vezes nem vai conseguir tocá-la. Na parte 2, quando ele começa a falar dos sentidos, né, da relação dos sentidos com a arquitetura, ele já abre com uma frase que é quase praticamente uma poesia. Eu vou dar aqui fazer um resumo dessa frase, que eu acho que assim, ela tem uns toques que são para ser levados para o resto da vida. Eu confronto a cidade com o meu corpo. Eu me experimento na cidade. A cidade existe por meio de minha experiência corporal. A cidade e meu corpo se complementam e se definem. Eu moro na cidade e a cidade mora em mim. Escrito aqui na página 37 e 38 do livro. Guardem essa frasezinha, né? Esse conjunto de palavras. Eu moro na cidade e a cidade mora em mim. Aí exatamente o que meio que resume o livro dele, né? Que na medida que eu moro, eu faço parte, eu interajo, né, entre arquitetura e cidade, o corpo, eu e o todo da cidade, né, não é simplesmente não é simplesmente um morar, um estar, é literalmente um habitar aquela cidade. O habitar é muito mais do que estar presente em algum lugar. O habitar é ter uma relação com, né? E no caso aqui, eu moro na cidade, a cidade mora em mim. Essa coisa da cidade fazer parte da minha vida, é parte da minha experiência, parte do que eu sou, né? E para nós arquitetos isso tem que ser fundamental. À medida que você faz isso, você entende essa relação, ou você toma para si essa relação, a sua arquitetura vai ser muito mais humana, muito mais significativa, muito mais respeitosa e, por consequência, na medida do possível, muito mais bonita e bela. Bom, nessa parte 2, ele vai meio que rapidamente separando aqui alguns os sentidos, né? Ele já inicia o livro com a questão da visão, aquela forma crítica da arquitetura contemporânea ser muito mais visual do que outra coisa, né? E ao mesmo tempo ele faz uma relação muito legal com o olhar e a sombra. A luz e a sombra, que são elementos que são visuais, né? Toda a arquitetura, do entendimento dele, tem que ter uma relação muito equilibrada entre luz e sombra. Muita luz, ou um lugar muito iluminado, não é o lugar, não é o espaço que atrai a imaginação. Pelo contrário, ele ofusca. Ele ofusca e trava você, né? Ele te trava e você não consegue pensar muito. E no ato de não pensar, você não imagina, né? E na medida que você tem sombra, a sombra te instiga, a sombra te perturba, a sombra te cria dúvidas, e as dúvidas te fazem pensar, e dali criam imaginações, criações, né? Até criações de horror, de terror, de medo. Não é à toa que tem muita gente que adora um filme de terror onde todo ele acontece em sombras, né? Quando ele fala da audição, ele fala exatamente da audição como um elemento de conectividade. Conectividade e solidariedade, né? O fato de você estar num espaço e você ter relações auditivas que te fazem conectar com as coisas que estão acontecendo ao redor, né? É legal uma frase que ele tem aqui, que ele fala que
que acariciamos os limites do espaço com nossos ouvidos, né? Ou seja, ao mesmo tempo você está usando dois sentidos para explicar um, né? Você está falando de acariciar o espaço com os ouvidos, né? Você ouve o espaço. É interessante isso, né? Uma arquitetura que te faz ouvir. Ao mesmo tempo ele fala do silêncio, né? Aquela outra parte da audição, né? Como é tão importante o som como o silêncio. Eu lembro muito claramente, há muitos anos atrás, eu tinha uma sócia já falecida, Graça Stefano, beijo minha querida, onde você estiver, que uma vez eu fui com ela na casa de praia que ela tinha, num condomínio, um pequeno condomínio, pequenininho, de 4, 5 casas só. E na hora que eu entrei lá dentro, né, falei, Graça, ouve só. O que, falei? O silêncio. Né? O que eu percebi na hora que eu entrei naquele condomínio pequenininho, de 4, 5 casas, foi o silêncio. E não tinha muros altos, era muito próximo da praia, do lado de uma rodovia. Então é engraçado como o ambiente ali mudou a minha percepção. Né? Não sei se foi a distribuição das casas, não sei se foi o momento, se foi a hora, não sei. Só sei que eu percebi isso, o silêncio. E nesses últimos anos eu tenho dado muito valor ao silêncio. Não sei se é coisa de velho, mas estou envelhecendo, ficando mais chato. Mas o silêncio para mim é um momento assim muito agradável, né, de me manter em silêncio em alguns momentos. Então faz parte da minha vida também o silêncio, não só o ruído, o barulho da rua. E uma das coisas, por exemplo, que eu fiz questão de usar como referência para escolher esse apartamento meu que eu moro, é o silêncio em volta. Eu ouço às vezes um sonzinho de uma galera aqui tocando de um restaurante aqui perto, um sonzinho bacana, às vezes o barulho aqui do Lava Jato, os caras gritando, falando, mas tudo bem. Teve uma época que me incomodou muito isso, mas como eu tenho ao longo do dia muito silêncio, isso me ajuda muito no meu dia a dia, de me concentrar, de trabalhar, né, de escrever, de ler, de preparar os vídeos. Eu preparo os vídeos sempre em momentos de silêncio. Então isso faz parte também da minha vida, da existência humana. Ele fala também do olfato, né, como aquele elemento também importantíssimo para a memória do lugar, dos espaços. Né? Muitos são os cheiros, né, que na hora que impregnam a sua narina, te remetem a algum lugar da memória, a algum lugar do passado que tinha ali uma fisicalidade no momento onde você estava, quando sentiu aquele cheiro. Então até os cheiros são importantes na arquitetura. O cheiro do lar, o cheiro da roupa lavada, o cheiro das flores no jardim, o cheiro do cimento fresco de uma obra que está sendo construída. Eu sempre lembro que, para mim, a arquitetura tem cheiro de cimento fresco. Né? Que, na hora que ao mesmo tempo que ele bate no meu nariz, ele aguça em minhas papilas gustativas da língua. É o meu paladar. Né? Não tem jeito. O cheiro não é bom, mas me lembra o cheiro de... Né? O cheiro de cimento fresco, obra, arquitetura, obra em execução, arquitetura em execução. Né? Um outro cheiro muito característico para mim é durante o novembro, aqui na minha rua, algumas murtas começam a florescer, e novembro para dezembro, e geralmente associo isso ao Natal. Né? São cheiros que vão me associando coisas. Né? Ao falar do tato, ele fala exatamente dessa relação, primeiramente da pele, da forma como a pele reage aos espaços, seja por temperatura, seja pela umidade, né, diferenças de temperatura, lugares que estão ao céu aberto, onde o sol bate e esquenta a sua pele, ou lugares sombreados, onde resfriam a sua pele. Né? Não é só a relação do tato com a arquitetura, não é o simples fato, ou simplesmente o fato de você tocá-la, mas é também de senti-la pela pele, sentir o espaço pela pele, pelas sensações que a pele sente, né? Se o espaço ali é quente, se é úmido, se é frio. E por último ele fala do paladar. Tem uma frase que ele fala aqui sobre o paladar que é bem interessante, intrigante e interessante. Nossa experiência sensorial do mundo se origina na sensação interna da boca, e o mundo tende a retornar às suas origens orais. A origem mais arcaica do espaço de arquitetura
é a cavidade oral. Você pode dizer que boa parte da arquitetura, além da questão do projetar, há também a questão do falar sobre, como eu estou fazendo aqui agora, né? Essa questão da oralidade, né? Ou como na antiguidade ou na pré-história, as experiências de construções arcaicas, precárias não, mas arcaicas, eram transmitidas de forma oral. Então você tinha essa oralidade, não havia manuais, não havia escrita, não havia projeto, havia uma transmissão oral de fazer arquitetura. E isso se estendeu até a Idade Média, mais ou menos, onde os primeiros projetos arquitetônicos foram registrados. Até então, tudo era passado de forma oral. Então, boa parte do ensinamento da arquitetura, boa parte da experiência arquitetônica era oral, né? E isso é muito interessante. E ao falar do paladar, né, eu remeto automaticamente ao gosto, né, ao gosto da arquitetura. Como eu falei antes, né, a questão do cheiro, do cimento fresco, o cheiro ia direto para minhas papilas gustativas, caía diretamente na língua. Mas também me lembra de um filme, de uma cena de um filme, aquele antigo filme, a Fantástica Fábrica de Chocolate, mas o de 71, de 1971, dirigido por Mel Stuart, não essa versão nova de 2005, com Johnny Depp, que eu acho horrorosa, mas a original. Na original tem uma cena que as crianças, os pais das crianças, que são premiadas com um bilhete dourado para entrar na Fantástica Fábrica de Chocolate, do Wonka, eles vão experimentar um novo produto que ele está lançando, que são papéis de parede com gosto. E eles começam a lamber a parede. E ali tem uma frutinha, tem um desenho de uma fruta, uma cereja, e tem o gosto de cereja. Não, aqui tem um fruto, tem uma uva, tem gosto de uva. Então ele dá à arquitetura daquele momento gosto. E gosto de coisas reais, né? Então a arquitetura dentro de uma fábrica fantástica, de uma fantasia, tem uma realidade através do gosto, né? Aquele filme é literalmente fantástico, né? É uma aula de arquitetura fantástica, de espaços fantásticos que você não imagina acontecerem, né? Recomendo assistir. Fantástica Fábrica de Chocolate, de 1971, não de 2005. Tá? E o livro, basicamente é isso, né? Ele busca levar para a arquitetura os outros sentidos. Não só uma arquitetura limitada à visão, como está sendo feita até hoje em dia, né? Não é à toa. Que se a gente pegar todos os projetos, as formas que nós representamos a arquitetura, ele fala lá no início também da importância de uma representação de arquitetura muito mais física, né? de uma proximidade maior. Você tem uma proximidade muito maior com uma maquete, que você interage ali olhando, mesmo que em escala menor, um objeto que vai ser uma arquitetura, do que um 3D que você não toca, você não vê, você não sente. Ele está distante de você para um mundo virtual, né? Por mais que sejam hoje apreciados os 3Ds, né, e tudo mais, a gente entende, eu faço muito isso, trabalho muito com isso, eu apresento muito projeto assim, né, mas eu lembro que durante a faculdade eu incentivava muito, dava aulas de maquetes físicas para os meninos, os alunos, né, para eles poderem ter essa outra interação, essa manualidade da arquitetura, essa construção primitiva da arquitetura através da maquete, de ali trabalhar os outros sentidos, as outras percepções, né? E isso eu completava com os livros, as discussões do Johann Palassmann, né, com relação aos sentidos e arquitetura. Eu acho que é isso. Se fica aí uma dica para começo de conversa sobre Johann Palassmann, as suas obras. Os Olhos à Pele, publicado pela Bookman. Essa edição minha é mais antiga, eu comprei em 2011 e ela é de 2011 também, foi na época do lançamento. Tem versões mais novas, tá? Fica aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, gente. Um abraço.